Olá, hoje no Papo da Engenharia, estamos aqui com o nosso amigo querido, engenheiro mecânico Antônio Gerson. Foi superintendente de gás do Estado, foi presidente do SENGE e hoje ele está aqui para poder contribuir um pouquinho, né, Marcão? Sobre A questão a do questão gás. do gás. Ele é um especialista em gás. Há muito tempo a gente milita nessa questão do gás, já deve ter, basicamente, eu e ele negócio de gás uns 10 ou 15 anos, né? E eu 36 anos de 36 companhia de gás. De companhia de gás. É muita coisa, Eu Gerson. fiquei 10 ou 15 anos com... Não, eu conheci ele antes, mas com gás muito antes. Não, com gás a gente... Tem uma história do Gerson que eu não vou contar aqui, que leva mais ou menos uma hora, né? Só contar a história que eu conheci ele por telefone em 1993. Faz tempo, Marcão. Ele era presidente da Associação dos Engenheiros da Aprogás. Aprogás. Mas Bom, antes disso, tem que apresentar os nossos rapaz, tá na hora, patrocinadores, tá? Olha lá. A Braipe, ela trabalha com sistema de gás e combustíveis, né? IBEC é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo. E temos também a Contec Engenharia, que é consultoria em elevadores. Deixa eu só ratificar, dizendo que a BRAP trabalha com a parte, são as empresas que estão, desculpem, é a empresa que estão na inspeção predial de gás. Predial de gás, perfeito. Isso que a BRAP, se alguém precisar de alguma empresa para fazer inspeção predial de gás, Entre em contato entra no site da BRAP. Da Braipe. Exatamente. Que o Gerson vai falar um pouco dela Vai também. falar. Da BRAP. Não da BRAP, especificamente. Gerson, Da função da BRAP. Para começar, a gente sempre pergunta ao nosso convidado por que você optou lá atrás pela engenharia mecânica. Você sabe que isso faz o maior sucesso, né? Né? Porque isso... Incentiva os jovens. Sim. Isso faz um sucesso claro. pelo seguinte, a pessoa começa a contar a vida dela e começa a se empolgar com a vida. E aí começa a lembrar de coisas que é verdade. Mas pode começar. Eu comecei quando eu me interessei em estudar na escola técnica, na antiga ETN, e fui fazer o curso de máquinas e motores na escola técnica. Então, me formei em técnico Essa em do máquinas Maracanã e não, né? motores. A do Maracanã. Que era a Tinha Escola outro Técnica nome? Nacional. Era Nacional. ETN, a Escola Hoje, Técnica hoje, Nacional. hoje Cefet. Cefet. Legal. Passou a Celso Sukov, agora hoje é Cefet. E era a Escola Técnica Nacional. Eu também fiz lá também, curso técnico, e depois eu fiz a engenharia lá. Exato. Excelente. Você se formou lá hoje, né? Se formou na Cefet, Eu né? fiz Eu técnico. costumo É uma das melhores dizer, engenharias que tem no A Rio de pós-graduação Janeiro. foi na UF. e eu costumo me dizer que esta foi a minha grande escola, foi a escola técnica. Sim. Foi E o que realmente te atraiu isso. tu ir para a escola técnica? Pois é, me atraiu trabalho técnico, eu gostava de mexer com automóvel, eu tinha uma DKV Vemag, Boa. Caramba. mexia na Vemaguete, não sei mais o que e tal, então gostava disso. E aí depois, quando terminei o curso lá, fui fazer estágio e comecei a trabalhar na General Electric, na fábrica de lâmpadas lá em Maria da Graça. Aquela fábrica imensa, está lá o terreno até hoje. Imensa ali. Fechou, Terreno fechou imenso e lá que tudo. tem lá até hoje. Mas Abandonado lá. lá apareceu então o concurso para a Companhia Estadual de Gás. A SEG, na época, era do Grupo Light, estava estatizando, Que estava legal. criando a Companhia Estadual. E aí eu fiz o concurso, entrei quando a empresa foi estatizada. Praticamente estava formando a empresa. Estava formando a empresa. Então fui trabalhar lá e aí fiquei até... A Light também foi estatizada nesse... A Light, o Veio de governo privado? federal veio de privada e era dona da Société Anonyme do Gás, que era a companhia de gás, e aí foi estatizado, se tornou. Era SEG-GB, era a Companhia Estadual de Gás da Guanabara ainda, era o estado da Guanabara. E aí fui para lá. E aí lá me interessei pelo assunto gás, me esforcei para fazer um curso no exterior, fui fazer um curso na Companhia Gás de France, lá em Paris, e de gás, e gostei do tema, e fiquei por lá trabalhando, mas aí comecei com envolvimento em outras questões, associações de empregados, tudo, participei da criação da Aprogás, da Associação de Profissionais da Companhia de Gás. Naquela época me interessei
pelo Clube de Engenharia, fui ser chefe da divisão de energia do Clube de Engenharia. Você por tinha o quê? 3 20 e anos. poucos anos? 28, 29. Mais ou menos isso, 20 e tanto, 22, 23. Então, fui ser chefe da divisão de energia. Lá na divisão de energia, fiz dupla com Sérgio Almeida. Foi quando você conheceu o Sérgio Almeida? Foi quando eu conheci ele. E o Sérgio Almeida me levou para o sindicato. Eu comecei, então, a ser representante do sindicato na SEG. E depois o Sérgio propôs que eu fosse presidente. Fui presidente do sindicato. Também fui diretor do Sindicato dos Urbanitários, que era o sindicato majoritário na Companhia de Gás. Da Cefet, você formou em engenharia? Sim. Você foi para a escola de engenharia? Fui, porque quando eu saí do Cefet e fui para a Companhia de Lâmpada, lá GE, eu fui para a Companhia de Gás, não tinha tempo. Então eu cursei à noite na Sousa Marques. Tinha um curso à noite de engenharia. Até hoje, à noite. Não sei se ainda tem. Não então existe fiz o curso ainda. à noite. Existe, à noite, curso forte. É um curso o melhor muito bom. curso do Rio de Janeiro. Pois é. E Na área à de noite. engenharia mecânica. O professor PLC, Ele é vai vir referência. aqui para falar, que é o professor que é o diretor da escola de engenharia. Pois é, e aí me formei, me passei em concurso para a SEG para engenharia e tudo, e fiquei trabalhando lá, trabalhei em vários setores da Companhia de Gás, mas me envolvi bastante nessas questões de sindicato e tudo, e aí comecei a ter atritos, né? Veio o processo de privatização. Eu fui a Brasília participar no Congresso Nacional do debate da Constituição de 88, defendendo o artigo 25, que vingou lá na Constituição, naquela época, que garantia ser um serviço estatal, o serviço de gás. Isso ficou até vir a revisão da Constituição. E aí, então, eu fui lá no Congresso Nacional debater contra essa revisão, contra a retirada da obrigatoriedade de ser uma empresa estatal. Mas esse foi vencido no livro, eu conto as remutretas que aconteceram lá e tudo. Mas, mesmo assim, a Constituição Federal retirou a obrigatoriedade, mas não disse que não podia ser. Pode ser estatal ou não. Qualquer momento. E na estadual, eu escrevi o artigo 72 da Constituição Estadual, que na Constituição Estadual obrigava a ser. Aqui no Rio de Janeiro obrigava a ser estadual. Já foi alterado já. Foi alterado depois de muitos anos depois de ter sido privatizada, porque eles passaram por cima da Constituição. Tanto que nós movemos uma ação na época contra a privatização, ganhamos a liminar para suspender o leilão de privatização, porque não podia, mas aí caçaram a liminar, passaram por cima e ficou aquela coisa gritante. Diga-se de passagem que o ano que vem vence o contrato de concessão, não é isso? Pois é, está vencendo o contrato de concessão. Mas é uma discussão. É uma mas discussão. vai se dar. Né? É difícil. Eles vão renovar. Difícil. Se bem que os espanhóis dizem que não querem, não sei o que, mas papo furado. Papo furado. Vai. Não da Light, diz que não quer. E depois tem todo um jogo de interesses por trás que, com certeza, o resto do país, as outras empresas que também eram estaduais estão todas sendo privatizadas, então vai ser difícil sair disso. Não só a de gás, mas a de água, a de saneamento. Pois é, e nessas discussões todas, a gente participou, né, do projeto de lei 72 aqui no estado, que tornava obrigatório as vistorias de instalações de gás. Mas eu queria que você contasse... Isso em 72? Não. Em 2007. 2007. Eu queria que você contasse antes. Mas só entrou muito à frente. Muito à frente. 16. O projeto de lei é que era número 72. Tá. Mas 2007. 2007. Que e só em 2014 que foi para frente. Que foi para frente, mas totalmente modificado, que o projeto de lei 72 obrigava que o serviço de vistoria fosse gratuito para o concessionário, para o consumidor, para o cliente, mas modificaram tudo e tal, e botaram a obrigatoriedade
e o O consumidor cliente pagando por isso. E aí criaram, então, a Lei 1690, né? Que está em vigor e que nós cansamos de debater, achando que tinha coisas Mas tem uma totalmente coisa que equivocadas. você está esquecendo. Ele me contava muita história. Como eu e ele somos a gente quase da mesma idade, então a gente tem assim a história. Ele me contava que um dia ele foi atravessar Rio Branco. Sim, Foi atravessar. Conta a sua história. sim. Maria. Pois essa história é interessante porque eu ia atravessando a Avenida Rio Branco, ali em frente à Avenida Central, e aí vejo um grupo de mulheres com uma faixa atravessaram para interromper o trânsito. Tá. Mas ordeiramente, né, elas, na hora que o sinal ia abrir, elas recolhiam a faixa para não atrapalhar o trânsito, Sim. o pessoal passar. E aí eu me dirigi a elas para cumprimentar, porque, pô, Pelo trabalho. pelo trabalho formidável, É. e inclusive sem prejudicar o público ali, né, tirando. E aí vi que a faixa era uma faixa contra os acidentes de gás Caramba. residenciais. Era uma instituição que eles tinham criado que trabalhava morte por gás nunca mais. Eles criaram uma instituição, uma associação. Você sabe o ano disso, não? Não Eu ia te perguntar Isso isso. foi perto de 2007, pô. Foi na época da... Acho que foi um pouco antes. Foi um pouquinho antes, mas perto de 2007. E aí, então, me aproximei desse pessoal e tudo começamos a trabalhar junto. Fizemos vários debates sobre essa questão e trabalhamos junto aos deputados da Casa da Alerj para tentar modificar essa lei. Levamos esse assunto lá para o CREA, fizemos não sei quantos debates lá no CREA, trouxemos todo mundo que podia trazer para discutir o negócio, vimos todos os prós e os contras da lei, não adiantou nada, porque, infelizmente, né, a nossa agência reguladora estadual, que hoje chama AGENES, é uma merda, só dizendo assim. É muito ruim, inoperante, parada no tempo e no espaço, não mexeu nada. Aliás, só atrapalhou nas vezes que tentou mexer. A gente forçou a barra para eles fazerem alterações. Mas isso tinha assim, Gerson. Você é um cara experiente pra caramba nisso aí e sabe disso. Esses aspectos que nos levou a mexer na lei não é nem pela Genersa ou pelo Estado, Sim. a participação, Uhum. é mais pelas vidas que Sim. vêm sendo consumidas Sim. por causa dessa Dos negligência acidentes. na operação, ou na manutenção, ou no que for da questão do gás residencial. Sim, Comercial sim, também. sim. Comercial também, residencial Sim, comercial. Aí eu queria que você me dissesse dessas coisas que a gente buscou na discussão da lei, que foi por exemplo, a obrigatoriedade de ter uma empresa Acreditada junto ao acreditada Inmetro. junto ao Inmetro. Sim, Fomos sim. ao Inmetro. E fomos ao Inmetro, trouxemos o Inmetro para debater essa questão. Essa foi uma questão fundamental, porque o Inmetro criou regras bastante rígidas para as empresas poderem ser credenciadas, né? E, com isso, se conseguiu lá montar umas 10 empresas e tudo mais, e esperava-se que as vistorias fossem feitas, mas aí a desorganização justamente do Estado na ordenação de como fazer isso tumultuou o processo todo. Então, deram um prazo que era inexequível, todo mundo correu para fazer ao mesmo tempo, o resultado não tinha empresa que pudesse fazer tudo. E aí as empresas que tinham, com o tempo, foram Pois é, passaram a cobrar um valor exorbitante do consumidor, aí começou a acontecer o contrário, todo mundo começou a recolher, aí as empresas começaram a quebrar. Então, Porque elas investiram muito. E eu lembro que a gente ia em 2014 lá na Genersa, a gente foi lá no Inmetro, eu estava, acho que como coordenador lá do CREA, na mecânica, Marcão também. E a gente lutou muito de 2014 até 2016, mas chega num momento que cansa. Cansa, desgasta. Desgasta muito. E acaba se perdendo pouco. E o Barato, a questão também é a seguinte: uma das coisas que no nosso debate ficou claro, nas discussões todas, e nós nos esforçamos para fazer, foi a falta de informação.
Eu me lembro que na época em que nós estávamos colocando gás canalizado, gás natural, em Resende, meu pai tinha um sítio lá em Resende. Lá em Resende, eu assistia na televisão, na hora da novela, horário nobre, propaganda falando dos cuidados que deviam ter com gás, que ia ser instalado lá. Aqui no Rio isso não aconteceu, rapaz. Não fazem. Nós já tivemos aqui o pessoal da Genesa. Da Genesa, não. Da Turge. A Glória disse pra gente que a Glória, que é a gente muito boa, a Glória, A comunicação. Né? comunicação, diz que eles estão, de alguma maneira, coloca essa comunicação na conta, mas a gente acha que a conta é muito pouco. Pouco. Isso não precisava ter um domínio maior da comunicação, até porque esse cara, o Gerson, lá no ano não sei das quantas, ele propôs uma cartilha e fez ele fez lá. Quanto que ano foi? Foi nessa época, mas 2010, mas 2011. Você já tinha muito antes, você tinha lá, Sim, 90. Pois é, mas o negócio é o seguinte, foi no momento em que começou, fizemos. Em 90 ele já tinha proposto. Pois é, mas quando começou a explodir bueiro pelo Rio de Janeiro todo, acidentes em todo lugar, nós, então, propusemos na Alerj aos deputados Começou uma quando? cartilha. Isso Começou... 2010, 2011. Não. A explosão do bueiro, você lembra de quando começou a Foi explodir? em 2010, 2011. Então, vou te contar um caso aí. Deixa eu pegar uma cartilha ali. Comigo, que eu tinha uns 5 anos de idade, isso deveria ser 74 ou 75, e explode o bueiro no centro do Rio. Pega quem? Eu, meu pai, minha irmã e minha prima. Eu me queimei dos pés à cabeça. Vê só. Isso faz uns 50 anos atrás. Pois é. E a gente estava discutindo isso em 2010. Assim, porque isso você começou... Você já se queimou com a explosão? Você já me contou essa história? Se Contei. queimou com a explosão de um bueiro? porque meu pai queria levar a gente pro carnaval, no centro do Rio. E aí eu falava, não, eu não gosto de carnaval e tal. Eu tinha 5, 6 anos. E... não, vamos passear. Eu não lembro o nome da rua, mas depois eu... E aí passa 2 caminhões do Exército, da PE, todo mundo fardado, eu olho e explode. Aí eu... Você estava em cima do bueiro ou não? Você não lembra? Devia estar próximo. Aí eu olhei meu pai, todo ensanguentado, lá do meu lado, eu todo queimado, dos pés à cabeça. Só lembro de uma senhora, não achei minha irmã e nem minha prima, só vejo uma senhora falando assim, ó, ela do outro lado da rua. Ai, meu Deus. Falei, porra, então a coisa tá... E eu tinha uns 5, 6 anos. E logo veio uma Kombi do Corpo de Bombeiro, e aí o cara falou assim, calma, garoto, calma. Aí me pega... corta a minha camisa nova. Eu falei assim, porra, minha camisa... Eu pensando, cara, na minha camisa nova. E aí eu fui lá pra Andaraí. Aí de lá, porra, meu pai ficou 6 meses no hospital, eu fiquei um mês. Caramba! E isso... Testemunha viva. É. Isso em 75, por aí, eu me queimei dos pés à cabeça. Entra com uma ação judicial, quem é a culpa? Gás ou Light? Aí a Light assumiu a culpa. Aí pagou, acho que um salário mínimo lá pro meu pai. E isso vai até dos anos que eu já estou falando, 2000, 2010, não, 2015. Mas ele vai propor uma cartilha. Pois é, não, porque acontece o seguinte, essa cartilha começou, aqui? Não, essa é a mais nova, em cima da dele. Isso começou no momento da privatização. Havia um artigo no contrato de concessão que obrigava a concessionária que estava assumindo o serviço a fazer a conversão do sistema. Nós usávamos gás de carvão. Estava começando a chegar gás natural. Tinha que converter tudo para gás natural. E na hora da conversão para gás natural, os caras fizeram barbaridades. E aí começou a explodir tudo. Aí começou a pipocar a explosão, gente se acidentando dentro dos apartamentos e tudo. Em 2010, 2009, 2010... foi o auge, porque começou a explodir em tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro. E nós, inclusive, botamos o CREA nessa discussão e levamos o CREA para fazer
os jornais noticiaram, chamaram isso de vistoria independente do CREA. Nós passamos a fazer vistoria, percorrer a cidade, cheirando bueiro para ver onde é que estava porque cheirando. havia uma discussão se era light ou se era sec. Isso, pois é. E aí nós chegamos na rua 7 de setembro, estava um cheiro de gás no bueiro, reunimos todo mundo lá. O presidente da Light, na época, foi lá ver o negócio, sabe? Tava todo mundo... Era o Kelman? Era o Kelman, Gelson Kelman. Era o presidente da Light, foi lá e tudo, nós estávamos ali, não sei o quê, chegou o pessoal da Light com o explosímetro, né? Não sei o quê e tal. Aí o cara pegou e falou assim para nós, ó, tem gás aqui presente, agora a concentração está aumentando muito. Se o explosímetro apitar, é porque tá perigoso, pode explodir a qualquer momento. Aí o explosímetro começou a apitar, cara. Que isso? Aí, resultado, saiu todo mundo correndo, cada um para um lado, para o outro. Vai explodir essa porcaria. Não explodiu, mas pô, foi um susto. E isso aconteceu aos montes. Então, por conta disso, veio a tentativa de um projeto de lei para tornar obrigatórias as vistorias, né, para evitar os acidentes nas residências. E isso, infelizmente, não saiu como a gente quis, mas saiu. Melhor uma lei do que nenhuma. Isso era verdade, que a gente discutia. Quando? E esse cara, esse negócio é de tal maneira significativa, essa questão dos acidentes com gás, que hoje são muito menos, é verdade. Glória teve aqui, o Jorge Omar teve aqui discutindo isso. A própria Kátia Repsol. Eles fizeram grandes investimentos, grandes coisas, para eliminar um pouco mitigar o problema. Mas, de qualquer maneira, trata-se de um problema. Ele vai e propôs que ele escreve um livro sobre isso. Eu lembro. Pois é. E aí, como nós nos batíamos sempre na questão da informação, nós trabalhamos para fazer uma cartilha. Propusemos na Alerj, não vingou, os deputados não gostaram da ideia, não sei o quê, levamos para o CREA e o CREA promoveu, fez mas a cartilha. E aí, esse livro aqui, só para ler o título. Esse livro é de 2016. Gás natural no Brasil, né? Uma história de muitos erros e poucos acertos. Mas se o pessoal quiser comprar, consegue comprar? Não, já não tem mais. Já esgotou, né? Já esgotou. Eu ainda tenho 4 em casa. Posso deixar 2 com vocês, mas 2 eu tenho que ficar. Mas acho que, se não me engano, foram nós fizemos duas edições. Eu lembro. Porque realmente a procura foi grande. O livro, como o nome está dizendo, eu conto as barbaridades que fizeram no setor, um monte de erros e os pouquíssimos acertos que tiveram até hoje. Esse livro está atualíssimo. Não, porque eu falo o seguinte, para aquele engenheiro que está estudando ainda, sim, esse livro aqui vale ouro. Com certeza. Tem uma coisa vale ouro. Nós vamos conversar um pouco depois. Eu me lembro que a cartilha tem uma história. Ele me conta uma história. Assim, Marco, eu tenho uma cartilha em casa. Esse cara tem de tudo, né? Desde 1900. Eu tenho uma cartilha em casa que a gente propôs em não sei quando. Dá pra gente fazer uma cartilha nova. Aí nós pegamos a cartilha dele. Trouxemos a cartilha dele. Mandamos pro pessoal da comunicação lá, do CREA. Rapaziada do CREA na época. Isso. As meninas do CREA lá. Pegaram Lília. Né, pegaram a cartilha do Gerson, tinha feito há muitos anos até, atualizaram, botaram, e nós fomos para uma discussão sobre essa cartilha. Sim. E estava na época da Covid. Sim. Pandemia. Isso tudo pela internet. Então, eu, Gerson, meu amigo Edson, que está trabalhando hoje em gás lá em São Paulo. O Edson casou e está lá foi para São Paulo. O Caram. E o menino que era da SEG também, que você... o Felipe Burueri. Ele teve aqui. Então, aí nós 5 e mais algumas pessoas, cada um lendo nas suas casas e alterando significativamente o que tinha, e saiu essa cartilha que nós imprimimos alguns milhares dela, né? Imprimimos. E mandamos distribuir em diversos lugares. Se o aluno quiser hoje essa cartilha, ele consegue... Tem que estar no site do CENS, do Sindicato de Engenheiro, pode baixar. Lá, faz um download. Pode baixar. Do livro não, né? Livro não. Não tem no Sindicato de Engenheiro, tem o livro. O livro? Não. Tem. Tem hoje, está no Sindicato, está lá. Não me
lembro. Tá lá, tá. Tá digital? Tá lá. Inclusive a cartilha que depois a gente vai fazer muito em cima, vai fazer antes a gente faz essa da auto-vistoria predial, Ah, sim. da auto-vistoria predial, que na época estava contemplado o gás aqui, Sim. depois o gás sai e vai para uma outra cartilha específica para gás industrial Pois é, comercial. Porque a verdade é a seguinte, a lei sobre a obrigatoriedade das vistorias ou inspeções de gás saiu porque exatamente aconteceu aquela explosão que derrubou o prédio ali ao lado Da 13 de maio. A Né? 13 de maio. 13 de maio, E 13. aí veio o projeto de lei para obrigar as vistorias nos prédios. E aí, a reboque, o pessoal levou a do gás. Então, saiu do gás, porque estava engavetado lá. É porque a gente, Aí veio. para valer, Perfeito, perfeito. Esse aqui foi um guia que a gente até essa aqui é trabalhou 2013. Essa é 2013. em cima Essa da é quase lei, 2020. da lei, e que fala sobre auto-vistoria predial. Sim, sim. O nome auto-vistoria é um nome errado, Uhum, é. mas como a sociedade entendeu, a gente deixou Ficou. quieto. É. A do gás foi na mesma linha, auto-vistoria do gás. Tinha que ser inspeção do gás. A gente Mas discutiu. depois mudou. Aí mudou depois, a gente estava discutindo isso, para não confundir a sociedade com a predial e do gás. E isso criou um problema, porque nessa lei do auto-vistoria, o gás estava. Sim, estava aí. Estava o gás. Depois, Luiz Paulo- o autor da lei do auto-vistoria predial foi convencido a tirar o gás daqui da auto-vistoria Isso. predial e fazer um específico, porque o gás merecia um tratamento diferenciado na hora da inspeção. Aí trouxe para essa, aí nós fizemos essa cartilha. Sim. Aí foi o Luiz Paulo trocou, fez uma outra lei e tal. Bom, e aí a gente vai tentar explicar por que essa questão do gás continua não sendo uma coisa. Eu nem falo da Naturge, nem falo da questão do gás. Por que não, na sociedade a gente não conseguiu atingir a devida importância? Pois é, cara. Eu creio que esse ponto está contemplado até aqui no livro também. É um dos erros. Porque, na verdade, não se tem um grande interesse na expansão do serviço de gás natural. Por quê? Você vê só, o Rio de Janeiro sempre foi o estado com o maior número de consumidores de gás canalizado, gás natural do Brasil. Isso é Brasil. verdade. Tinha o dobro do número de consumidores de São Paulo. Em 5, 6 anos, São Paulo nos deixou para trás e passou São Paulo a ter o dobro do nosso. Nós paramos no tempo e no espaço. As áreas de expansão do Rio de Janeiro não foram contempladas com rigor. Niterói, Nova Friburgo, São Gonçalo, Petrópolis, interior. regiões frias, né, onde o consumo de gás é maior. maior, não houve tanto interesse em levar as redes para lá. Por quê? Uma boa Por pergunta. quê? Porque, infelizmente, aí a gente pode discutir isso, tem pontos de vista diferentes. O Rio de Janeiro, a empresa de gás do Rio de Janeiro, se dedicou aos grandes consumidores. Ela largou de lado o residencial. E aí, o que acontece? Uma termoelétrica que se instala no Rio de Janeiro consome mais do que 1 milhão de consumidores de gás residenciais. Então, poxa, ela priorizou a termoelétrica. Então, o Rio de Janeiro tem o maior consumo de gás do país, de gás natural, por conta das termoelétricas. Interessante, né? Né? Quantas termoelétricas nós Rio de temos no Rio a gás? Se não me engano, são 5, São 4 ou 5. Então, e foram incentivadas, né, pelo A usar governo gás. do Estado a usar gás, né, subsidiado. Né? Veio o Fernando Henrique, na época, criou o Programa Prioritário das Termoelétricas, o PPT, na época, né? E tudo isso fez com que o consumo aumentasse. Resultado, não adiantou, porque nós tivemos apagão de energia elétrica mesmo assim. O gás gerado pelas térmicas chegou tarde, não conseguiu evitar o apagão, e logo depois veio o apagão do gás. Começou a faltar gás, porque não tinha gás para tanta termoelétrica.
E resultado, o Rio de Janeiro ficou para trás, né? Não cresceu tanto. São Paulo está dando banho na gente hoje e o restante do país cresceu aos poucos. É. Veio toda uma mudança de legislação, lei do gás, criou-se uma lei do gás lá, a todo momento você lê nos jornais, vem aí a nova lei do gás. Essa nova lei do gás já tem umas 5 novas leis, porque já foi repetido, nova lei, nova lei, nova lei. E, no entanto, os caras não conseguem fazer incentivos, porque, infelizmente, né, há uma guerra contra a Petrobras, contra as empresas estaduais para privatização e contra a Petrobras, que a Petrobras é a grande transportadora. Hoje tem várias outras transportadoras, mas a quantidade de gás que elas transportam é bem menor do que a Petrobras. Então, se criou toda uma briga com a Petrobras. A Petrobras era também acionista de várias empresas estaduais de gás pelo Brasil, né? Deixou de ser, foi vendida a parte da Petrobras de gás, né? Privatizado. Então, quer dizer que não deslanchou. O gás natural no Brasil não deslanchou da forma como se imaginava. Mas hoje, pelo menos, tem pelo menos vários estados que usam gás canalizado. Sim, mas olha aqui, isso tudo aconteceu lá atrás, na Constituição de 88. Foi o artigo 25 de 1988 que botou que era obrigatória a instalação estadual de uma gás. Empresa estadual de gás. E aí todos os estados criaram suas empresas de gás, mesmo não tendo. Criaram no papel. E a partir dali começou-se a trabalhar para trazer gás. Obviamente, nem todos os estados tinham gás. A Petrobras construiu os gasodutos para levar gás para esses estados todos, né? Veio o gás da Bolívia, né? E tudo isso propiciou, então, eu acho que dos 27, se não me mais de 50% ou 60% tem gás. Tem, vários estados têm gás. O Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, o Nordeste, Ceará Pernambuco, Ceará, Bahia, todo mundo tem gás, né? Então, todos esses estados passaram a ter. Agora, se você for ver, né, você vai constatar isso. Um número de consumidores residenciais bem pequenininho. Bem baixo. Bem pequenininho. Mas os comerciais? Mas os comerciais, gás natural veicular, porque veio também o incentivo ao veicular, é outra coisa que também, na minha modesta opinião, foi um erro, um grande erro, porque o veicular, para mim, tinha que ser táxi, e ônibus, né? O particular não devia poder, né? Mas abriu para o particular, então todo mundo passou a poder ter o seu veículo a gás, e com isso, no meu modo de entender também, prejudicou um pouco a questão do álcool, de crescimento do álcool, mas enfim. E o Rio de Janeiro, ele é campeão, né, na parte veicular, né, do gás. É campeão na parte veicular de gás, é o que tem mais carros rodando a gás. Mas você acha que isso tem a ver com a nossa lei, que não foi bem redigida, ou realmente... Não, aí foi a lei... Qual a lei? A da GNV ou a lei do gás? Do gás. Não foi porque aí foi realmente incentivo, porque o que aconteceu? Para o gás se tornar mais barato, foi subsidiado, e o Estado passou a dar IPVA reduzido, não sei mais o quê. Ele criou vários incentivos. Vários incentivos. Todo mundo começou a botar gás. E aí começou também a acontecer uma série de acidentes, né? Explosões de carro, gente morrendo, explosões com GNV, até que, de novo, o Inmetro entrou nesse negócio, começou a criar mais dificuldades, né? Porque muita gente achou que gás, não sei o que, pegava o botijão de gás de GLP e mandava botar gás natural. Que é uma outra discussão. O GLP é uma outra discussão de gás, que é interessante. Eu e Gerson tivemos uma discussão sobre gás muito longa, tanto do GLP quanto das centrais de gás que tem dentro de alguns condomínios, ou dentro de alguns conjuntos habitacionais. Então, hoje... Que é um outro problema. Que não tem nenhuma fiscalização da Naturge, não tem nenhum compromisso com a Naturge, nem com o Estado, mas é com a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. E que a lei que obriga a vistoria não pode obrigar a vistoria das instalações de GLP.
Porque Sim. isso é uma questão federal. Hoje nós temos 4 milhões de pontos de gás no Rio de Janeiro. Pois é. Só 1 milhão é canalizado. Os Exato. outros 3 milhões Isso. GLP. vive GLP, outras coisas a mais. Pois é. Isso tem a ver com a falta da segurança dentro do estado do Rio de Janeiro? Sim, porque na instalação de gás GLP continua existindo o mesmo problema que existe com o gás natural, é falta de informação. As pessoas não sabem que aquilo é um risco, né? Então eu me recordo, por exemplo, um apartamento meu apartamento que eu tinha e que eu cedi para a moradia do meu filho. E aí meu filho é que estava morando lá. Só que eu morei algum tempo lá, os moradores, o síndico do prédio me conhecia, então um dia ele me liga dizendo, ó, tá cheirando gás aqui no apartamento do seu filho, o corredor todo do prédio tá cheio de gás, não sei o quê. Como era perto da minha casa, eu fui rapidinho lá. Cheguei lá e senti aquele cheiro de gás no edifício todo. Eu, caracoles, isso vai explodir, cara. Aí abri o apartamento dele, mas dentro do apartamento não tinha. Aí fui ver, era no apartamento do lado, não era do dele. Eu lembro dessa história, você contou lá no Pois é. Seixo. Aí o que aconteceu? Chamamos o bombeiro. O bombeiro ia arrombar a porta, porque senão aquela porcaria podia explodir. Entrou pela casa do seu filho, Entrou na varanda e pela pulou. varanda e pulou e foi lá e tinha o botijão lá dentro do apartamento. Ah, o botijão, né? Apesar de ser gás canalizado, o cara tava com um botijão Nossa. lá vazando. Hoje é proibido apartamentos assim. Não, já era proibido. Já era proibido. Já era proibido. hoje. Era proibido. E vazando gás, muito gás. A gente faz esses programas aqui, esse bate-papo com engenharia, porque essa engenharia do gás é importante. Essa rapaziada, essa garotada que está entrando na engenharia, é uma vertente da engenharia também importante, que você pode se dedicar. A Sim, engenharia do sim, gás. sim. Essa instalação de gás que é interessante. Que já entra mais ou menos nas instalações prediais. Já Sim. tem uma discussão na área de civil, instalações prediais. Mas a questão do gás é uma questão que precisa ser discutida com mais profundidade. Pois é, cara. Eu quando me aposentei e parei essas atividades, eu tinha um sonho. É. Que eu, antes de me aposentar, já estava fazendo isso. Estava dando aula em curso de petróleo e gás, ou palestras sobre gás, por aí afora. Dei aulas em alguns cursos de petróleo e gás. E aí me propus a fiz várias palestras em escola técnica, na ETNFI, na Souza Marques, não sei mais o que e tal. Várias. E gostaria de continuar fazendo, Só fazer um justamente convite para pra você. levar para Você a sabe- garotada, fazer a despertar um justiça aqui, interesse. fazer uma justiça aqui. O nosso João Bueri, é um engenheiro da área de gás também, ele como a Glória aqui, diz que a Naturge, e eu comprovei depois com a Regina Gerardia, que é da Associação de Moradores de Botafogo e vice-presidente da Federação de Moradores do Rio de Janeiro, que o João, é João? É João? Como é que é o nome dele? O João Bueri. Luiz Felipe. Luiz Felipe. O João Luiz Bueri é o tio Felipe, dele. tu falou, É Ju. o tio dele. O Luiz É. Felipe, ele tem sido utilizado pela Naturge para ir. Ela falou vários condomínios Isso. reunidos, cada condomínio em várias localidades do Rio de Janeiro, no sentido de Pra alertar, falar, né? falar e alertar o perigo do gás e a necessidade Isso é de se fazer fundamental. a inspeção predial de gás. Isso é fundamental. Entendeu? Ele tem feito isso. Então, Uhum. a gente tem que dar justiça aqui, o que tem feito pelo Bueri Sim. e feito pela Pois é, mas esse Naturge, que a Naturge está preocupada com isso também. Pois é, esse trabalho é anterior até a esse pessoal, sempre era feito, sempre foi feito junto a síndicos de prédios e tudo mais. Mas é uma questão que precisava ser muito Muito mais ampliada, discutida, muito muito mais. ampliada. Principalmente a questão do GLP, a questão do gás residencial, eu acho que está pegando no tranco. Quer dizer, a gente foi empurrando, porque você sabe que, em determinado momento, a lei ia mudar Sim. na Câmara dos Deputados. Aí alguém chamou o CREA para poder o CREA participar da discussão. Quem ia querer mudar era o nosso, hoje, senador Eduardo Bolsonaro, que era deputado lá. verdade,
E aí o Cocesa me chamou, e eu chamou o Gerson, e o Edson, o caramba, vamos lá discutir isso. Eu e o Gerson, discutir isso lá na Câmara dos Deputados. Chegamos lá, mas logo que a gente chega, tem eleição. E aí o pessoal que era da Comissão de Energia e tal, da mudou Câmara se tudo. desfaz. É. E aí o processo, a lei vai para o arquivo. Essa lei que o Eduardo Bolsonaro queria mexer, era significativa as mudanças. Uhum. Significativa, as mudanças que ele queria fazer. Tinha umas coisas que, inclusive, hoje querem discutir, que tirar até o Inmetro. Eu acho que o Inmetro teve que se manter lá. É, o Inmetro faz um difícil. trabalho extremamente competente em cima disso. Sim, em cima sim. disso, extremamente competente. Eu e o Gerson lá discutindo, mas não conseguimos. A lei também não foi para frente. Nós fizemos o substitutivo, Sim. encaminhamos o substitutivo. A lei não foi para frente, não mudaram nada. E aí, agora, me parece que agora, a trancos e barrancos, foi estabelecida uma programação Sim, especial. sim, Não que sei se você era sabe o disso. que. Sim, sei, mas era o que a gente sempre dizia que faltava, pô. Faltava ordenar, dar prioridade. Bom, e aí? Tem 1 milhão de consumidores. Como é que faz? Esses Aí caras foram começar. ordena por prazo de validade das instalações, as mais velhas primeiro, não sei mais o quê, parará, papapá. Não da forma como começou. Que começaram Pela Barra. a priorizar Barra da Tijuca, que é área de maior poder aquisitivo. O pessoal reclamou, chiou, berrou, parou tudo, né? Então precisou de novo, depois de muito tempo e tudo. Aí, finalmente, a agência reguladora, junto com a concessionária, tudo estabeleceram um cronograma. Um cronograma que é o que está valendo aí. O meu prédio lá, nós fizemos a vistoria, vamos ter 5 anos para voltar a fazer, todo mundo vai fazer assim, dessa forma, né? E, com isso, com certeza, vários acidentes foram poupados. Sim. Vários acidentes foram poupados, porque as pessoas continuam ainda sem ter as informações necessárias. Uma coisa que eu sempre, em conversa, dentro do CREA e com a própria Kátia Repsol, que na época a gente discutiu muito isso aí, as questões da manutenção dos aquecedores e dos boilers, ninguém fala nisso. Pois é, porque... Só fala da inspeção, mas na hora da manutenção, quem é que faz? Não é o técnico, não é o engenheiro, é um camarada qualquer que chega lá, ele abre, limpa, joga um WD e fez a manutenção preventiva. E quando não liga água no gás, o gás na água, aí Não, a tubulação fica... É o pior. Aí você afeta toda a coluna daquele prédio, que é comum isso, a pessoa não habilitada trocar a água pelo gás. Aí joga água no sistema e aí tem que trazer uma empresa especializada para despressurizar tudo, enfim. Ninguém fala nisso. Pois é difícil, né? A gente sabe dos nossos costumes, a gente negligencia muito manutenção preventiva. A gente só faz manutenção quando a coisa dá enguiço, né? Então é difícil isso. O fogão e o aquecedor são aparelhos que não costumam enguiçar muito, mas tem esse risco. Se estiver funcionando mal, às vezes a gente não percebe e está sendo envenenado, né? Então, eu fiz a manutenção do meu aquecedor anteontem, porque... É você que fez? Não, eu não. Você contratou? Eu chamei um ex-colega da companhia de gás que tem uma empresa que faz. Depois né? me indica aí que eu vou passar lá pro meu prédio lá, que todo mundo busca e não tem. Com certeza. Eles mandaram lá o técnico foi lá, beleza, fez a manutenção, trocou lá o diafragma e tudo, e está funcionando, porque o aquecedor estava funcionando o Boelli defende, uma coisa que eu queria te ouvir, o Boelli defende o seguinte, que Luiz Felipe, ele diz que o cara que vai te vender, quando você vai numa loja, e eu quero comprar um aquecedor. Sim, o cara que está te vendendo, ele não entende aquecedor. Não. Esse é um outro problema. Que antigamente... Ele acha, o Felipe defende, que haja quem vende aquecedor tenha que ter algum tipo de esclarecimento para vender aquecedor. Porque senão o cara te vende alguma coisa que não vai atender os teus interesses. Plenamente. Mas tinha uma loja, eu não vou falar o nome aqui, em que ela se preparou para vender e tinha uma empresa para poder instalar. Ah, é? Era muito conhecida.
e não sei como é que está a situação hoje, mas um dos pontos principais que eu acho que eu bato, além de você instalar o aquecedor correto e o chuveiro correto, é ter prédios antigos e com um aquecedor dentro do banheiro. Sim, sim, sim. Como é Já que você vai tinha. tirar esse aquecedor e vai colocar no outro ponto, se você tem que mudar toda a infra do teu apartamento? Pois é. Eu E- tinha, num outro apartamento onde eu morei, esse caso. Era o chuveiro a gás, dentro do box. Eu lembro. Que é a pior situação É a pior situação. de perigo. Mas, se você tem informação, funciona tranquilamente. Não vou fechar o basculante. Não vou botar ele a todo vapor no tempo frio. Não sei vou lá ligar do o quê. chuveiro e vou dormir. Então, Eu vou Não. descansar. não vai precisa- acontecer. Porque o maior problema é o Mas o monóxido. cara que não tem informação morre. Então, mas as empresas credenciadas não querem fazer manutenção De prédios antigos. de prédio antigo porque Tem tá que fora das quebrar normas. tudo. Tem Não. que quebrar E ele fazia escondido, dizendo, ó, vou fazer a manutenção, mas eu não posso te dar nota, não posso te dar nada, porque tá proibido dentro do banheiro. E É. tá muito comum isso. Pois é, eu não sei se ainda existem muitos. Muitos. Muitos Deve ser um assim, prédio não muito sei. velho, mais de 50 anos. Não, prédio Esse prédio com mais de 30 anos já tinha Tinha? banheiro Com dentro. chuveiro Não, a dentro, tinha. não. Dentro do esse, boxe, não. esse é mais antigo. É. Não no boxe, mas, Mas Sim. dentro do fora- banheiro. dentro do banheiro. É, que também hoje é proibido, hoje já não escola. Então. É um avanço na área da construção civil, diga-se de passagem. Pois é. A construção Mas é o que eu civil estou dizendo. avançou nesse sentido. Aí Nós- tirou o. Nós tirou- deixamos de fazer muitas coisas. E quem tinha que capitanear isso era a concessionária. Então eu me recordo do trabalho que nós tivemos há anos atrás, junto ao cara da Associação Comercial do Rio de Janeiro, era o Paulo Protásio na época. Trabalhamos com ele para tentar chamar as construtoras para dizer para eles, olha aqui, o preço de um aquecedor de gás no momento da construção de um edifício é zero. É uma merdinha de nada, é uma porcariazinha de nada. É muito baratinho. Muito baratinho. Então, meu Deus do céu, não façam isso. Quando for construir um prédio, façam a instalação de gás e o mais perto possível do banheiro, a instalação do aquecedor. Muitas das construções hoje já vem com, As construções já vem tinham com que já- aquecedor instalado. Pois Muitas das é, construções já se- vem com aquecedor se instalado. possível, já com aquecedor É instalado. um dos problemas que a gente tinha com a discussão do Edson, meu amigo, era do tal do registro. Lembra? A gente já teve aqui uma discussão com a Glória e com o Jorge Omar, que era o tal do registro do gás, que o cara botava dentro do armário Sim. e botava uma gaveta por fora, Sim. e quando na hora que dá problema no gás, ninguém acha o registro. Que foi o caso contado nos nossos debates da Regina Queradinha, que lá os fizeram reforma na cozinha dela e botaram a válvula do gás dentro do armário Não, mas é muito da comum cozinha. isso. Então, Você- na hora do que pega para capar, Você não cadê acha? para fechar? Não Ninguém acho. sabe onde é que está. Os disjuntores estão escondidos, É. bota uma geladeira ali, aí você não consegue abrir, o gás está lá escondido. Mas isso aí volta de novo. Isso é muito comum na Barra da Tijuca. E aí tem que chamar os arquitetos, tem que chamar todo mundo. Olha, Mas isso era uma discussão que o Leonardo também é da época do Gerson. É. O Gerson foi chefe do Boeri, o Boeri foi chefe do Leonardo. O Leonardo hoje está numa outra área lá. Um abraço ao Leonardo. E a gente discutia aí sobre a questão da construção civil, que parece que a Glória me disse que avançou muito, que era o pessoal da construção civil fazia o projeto de instalações, e aí entravam as instalações de gás, mandava para a Naturgy avaliava, só que a Naturgy levava um tempinho, e a obra lá, o couro está comendo, a obra não quer saber, vai tocando. Quando a Naturgy autorizava, aí tinha um problema de compatibilidade entre o que a Naturgy autorizou e o que estava sendo construído. Diz que isso avançou. Diz que isso Marco, avançou muito. Marco, isso já está Marco, pronto já. isso- Marco. isso- isso- já está isso- pronto. Isso existe desde o RIP. É. A obrigatoriedade, porque quem dá o habite é a instalação de gás, é depois que faz a instalação É. de gás, senão não tem habite. Então a SEG é que aprovava os habites, né? E, obviamente,
para fazer isso, Hoje é tem da que... Torre. Pois é, tem que ver o projeto. Tem É. que ver o projeto. Então, se não tá, a instalação de gás não está no lugar certo, tem que... Ali é o momento É. de discutir isso, né? Mas hoje em dia acho que já está Pois Diz é, que mais avançaram, fácil, tá imagino que vendo? sim. tá Imagino fácil. Não, é Imagino possível que ainda essa esteja. questão do registro do gás está em lugar acessível, essa coisa a gente está falando isso porque isso é uma discussão, ô Luiz, que eu, você e Barata, Edson, Caran e Gerson. o Hélio tivemos lá em Pois 2016. é, e depois nós Não, estamos... naquela 2020, 2014. 14, será que a gente estava E veio trazendo isso. E E depois isso é o continua seguinte, sendo um alerta. Quem tem em E casa. nós estamos falando de Rio de Janeiro e os outros Janeiro. estados. É. E os outros municípios fora do Rio de Janeiro, né? E aí? Lá não tem vistoria. Lá não tem. Os habítices, né? Desses imóveis, quem dá é a prefeitura. É. Então, não há essa obrigatoriedade. Será que tem essa preocupação? Não deve tem. ter. Eu acho que não, eu sou uma pessoa otimista, mas eu tenho lá minhas questões pessimistas, né? Eu acho assim, por exemplo, eu acho assim, Não é 100% otimista. não sou 100% otimista nem 100% pessimista, mas eu tenho lá minha discussão quando eu acho assim, hoje, com certeza, reduziu muito a questão dos acidentes com gás. Sim, Ou sim. reduziu, ou eles não estão sendo, não tendo Noticiados. merecimento da mídia. A mídia não está, mas não tem. Eu Não acho tem que- Não, mas a não mídia tem gosta. tido. acho A que mídia reduziu, gosta. é. Não tem tido. Então, se não tem tido, há uma grande satisfação nossa, que discutiu isso há muito tempo, de que nós estamos sendo ouvidos. Mesmo pequenininho, mas estamos sendo Claro, ouvidos no claro, processo. claro. Então, estamos avançando na discussão. É. Hã? Não, É não isso. tem dúvida, não tem dúvida. Eu acho que esta é a questão, por isso a gente se bater e tá aqui. Informação é que é fundamental. É através da cartilha, a concessionária faz aquela divulgação nas contas, acho que é insuficiente. Tinha que fazer na mídia, na televisão, para alertar. Durante eu falar, durante a população. novela agora, nos novela horários nova, bota. nobres, não sei mais o quê. horário Principalmente com vem o frio. Vem o frio, é a hora que acontece. Olha que a nossa. O frio que acontece, é Então, verdade. faça. Se uma utiliza muito propaganda, mais sim. o gás para esquentar a água, né? Claro, claro. Então, essa é fundamental. Eu acho que... E, claro, os nossos cabelos brancos estão aí para provar isso, né? O Barata não tem aquele pinto, cabelo dele. A gente trabalhou bastante nessa coisa. Tomara que isso Barata, tenha mentira, dado o Barata algum é resultado. garoto novo, é garoto novo. Não, mas eu tenho ainda- cabelo branco. Tem uns cabelos, tem. mas tem poucos. É que vocês pintam o cabelo de pra branco, eu não. É verdade. Mas é isso, Gerson. Eu acho que a gente cumpre o nosso papel. Sim, Nós estamos claro. cumprindo a gente é um papo de engenharia, uma conversa sobre um lado da engenharia que eu acho que as pessoas podem se dedicar, que é o lado da questão do gás Canalizado. canalizado e na residencial e comercial. Temos a Abraip, que é uma associação que reúne todas as empresas que fazem inspeção predial Não. de gás. Temos a questão do Sindistal, que tem as empresas que fazem o conserto quando o pessoal da Abraip identifica alguma anomalia, passa para o pessoal do Sindistal para solucionar aquele problema, e aí depois faz uma nova vistoria. Eu acho que é uma discussão nesse sentido. Eu me lembrei de uma coisa, você vê só o absurdo que é, como é que nós andamos para trás um certo tempo, não sei se hoje já se corrigiu isso, quer dizer, sempre, quando você ia comprar um fogão numa loja dessa de venda de fogão, o vendedor te perguntava, é gás canalizado Não. ou gás de botijão? Não. Não pergunta mais, sabe Tá por bom. quê? Porque não tem mais a opção do gás canalizado. Os fogões já vêm todos preparados para usar só GLP. Então, no momento que vai instalar, tem que fazer a conversão. Quer dizer, nós não vamos para trás nesse treco. Isso Você é tem que verdade. chamar um técnico para fazer a conversão do fogão, ou o cara da empresa mesmo te vende isso para trocar, porque senão não tem. Antigamente você podia optar ali. na hora. Você escolhia um ou outro. Hoje acabou isso. Acabou isso. E isso encarece no final, porque você Ah, tem que sabe pagar quanto- o técnico ainda para Você fazer. sabe quantas empresas de inspeção tem? Eu fiquei 23. 23? Pois 23. Então cresceu bastante. Cresceu Tinha bastante. na época Nossa, 10, né? 6, 23, 10. 23.
E agora... Para disputar 1 milhão de consumidores. Mas- Não dá. 23 não consegue. Se você não fizer uma escala que está sendo feita por bairro, que a gente lutava por isso, fomos na O Genesa que lutar por isso. propiciou esse crescimento foi esse escalonamento. Se você deixar para 2026, né? 2000, quanto é? 26? 26. 26, o ano que vem. Deixar para o ano que vem todo mundo fazer a sua parte de inspeção predial, as 23 não vão dar. E o preço da inspeção sobe. Porque a demanda, né? A demanda cresce e aí o preço cresce junto. Bom, Isso. eu acho que é um papo que realmente não se esgota aqui. A gente... Você sabe que eu ando com essa cartilha dentro do carro? do carro, não, da minha mochila e dessa também. São 2 trabalhos aos quais eu me orgulho muito. Fica aí com esse livro. Orgulho muito. Esse livro, eu já li umas 30 vezes. Eu orgulho muito. Você coordenou. Não, eu me orgulho muito desses 2 trabalhos, porque esse trabalho aqui foi um trabalho de auto-vistoria predial, um trabalho feito para mais de 1.000 engenheiros participar dessa discussão. Não, muito mais. Muito mais. Bateu quase 2.000 engenheiros. Esse trabalho aqui foi um trabalho feito, que meu orgulho, um trabalho feito durante a pandemia. Gerson tem, não é porque eu estou na presença dele, Gerson tem uma responsabilidade, né, muito grande para a realização desse trabalho. Ele, o Bueri, o Edson, que são pessoas que eu não entendo muito de gás, mas ajudei a que esse trabalho fosse concluído. E o CREA, que trabalhou junto com isso, que fez esse trabalho. A cartilha está disponível no site do Sindicato de Engenheiros, com certeza, e no site do CREA. E o livro aqui, né? O livro, ele foi lançado lá na LERJ, não foi? Foi na LERJ. Na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores. E... Eu acho que teve um lançamento do Sindicato de Engenheiro também, não teve? Também teve. Aqui, ó. Aproveitar, é o livro, né, que foi lançado pelo Antônio Gerson. É um livro que conta a história do gás, né? Gás natural no Brasil, uma história de muitos erros e poucos acertos. Para quem quiser, Marcon falou que está no site do Senge. E no site do Senge, está no do site, Senge. você pode baixar lá. E aí eu vou até propor também, se possível, também deixar no site do CREA, né? Esse livro não tinha relação com o CREA. Para facilitar esse o estudante. Esse livro foi um livro totalmente financiado pelo Sindicato de Engenheiros. Foi. E aqui a cartilha, essa cartilha tem no Sindicato de Engenheiros e tem no CREA. E tem no CREA. Eu não sei se tem na Abraipe, mas está na forma digital agora. Tem no site da Naturge. A Naturge tem também a cartilha. Tá. A Glória me falou aqui, não da cartilha da Abraipe, da Naturge, do Senge e do CREA. E esse aqui é o Esse tem o guia, né, da autovistoria predial. Feita pelo Marcão, pelo Barata. Marcão, Barata e vários outros. Aquele menino do gás lá, tem o Marcos Posse. Marcos Posse. Tem o Zé, que é o do gás. Do gás, tá aí. Que foi até a indicação do Gerson. O Gerson, como é que é o nome dele? Que trabalhou com Aurélio. Eu chamo de José Aurélio, eu chamo de José porque é intimidade. E tem o menino do Marcos Posse da elétrica, você na mecânica. Acho que o da Civil, eu não me lembro, que você trouxe. Da Civil. Também teve a Ana Paula Barata, que fez da elétrica. Da Civil, deixa eu ver aqui. Da Civil, não sei se foi o Walter. Não, o Walter não. O Walter foi depois. Mas está aqui. Várias pessoas colaboraram na época, né? E é um livro muito importante aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Zé Aurélio está aqui. Marcos Posse. Paulo Dias também ajudou na parte da engenharia que é o nosso o presidente do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo. Isso aí. Então, agradecer, né? Eu acho que o nosso papel é estar sempre trabalhando em cima disso. Eu acho que Gerson. Eu acho que de alguma maneira a gente tem que reconhecer que o nosso trabalho de formiguinha ele vai tendo alguns ecos. A gente não pode achar que está tudo perdido. Eu acho que não está. Eu acho que tem alguns ecos. A Naturge melhorou muito. A Abraipe está trabalhando. O pessoal da inspeção predial, o pessoal do Odemar lá do
como é que é o nome? Do Evandro, o presidente Evandro do Cidistal, eles estão trabalhando muito nesse sentido. E a gente também está ajudando. A Genese, que eu acho que ainda dá uma patinada, é difícil, não é uma. Muito difícil. É uma discussão essa agência precisa ser melhor discutida pelo povo carioca, precisa melhor ser discutida pelo povo do Estado. Porque na verdade, dá para generalizar. Todas as agências reguladoras né, são ruins, porque foram criadas justamente com esse objetivo na época da privatização. Ter alguma coisa que pudesse dizer para o consumidor, não, mas nós temos uma agência, pode ficar tranquilo. A gente tem uma discussão na Genesa, que a Genesa não... Eu não sei se tem... por exemplo, dos conselheiros, dificilmente o conselheiro lá é um especialista na área do gás, ou na área da luz, da energia, ou na área da saneamento, dificilmente. Pode ser que tenha alguns assessores que sejam, mas dificilmente a Genesa é uma produção feita, é uma produção política feita para pessoas que, na minha opinião pessoal, não sou qualificada para aquilo. Mas paciência, isso é o que tem, é o que a gente está posto. Vamos discutir assim. Só para não ser ingrato aqui, temos aqui o Ivan, né? Ribeiro também ajudou muito nessa criação. O Antônio Pierre, ele ajudou. O Rogério, enfim. Rogério da segurança. Da segurança incêndio. Então, eu acho que o nosso papel é esse, Gerson. Está de parabéns aqui, é um livro excelente. Você tem esse livro? Tenho, já fui lá, pô, vou perder esse livro. Gerson, considerações finais para aquele aluno que está entrando agora no mundo do trabalho, aquele que já se formou, por que ele deve estudar a parte de gás, que é uma parte importantíssima da engenharia? Porque na escola de engenharia se passa batido, a gente tem a menor... Pois eu acho que o recado que se pode dar é esse. Não dá para negligenciar a energia como um todo. A gente não vive sem energia, né? Então, nós passamos pela produção de gás de carvão, né, para queima. Hoje o gás natural também gera energia elétrica, né? Então a energia, de uma maneira geral, é um campo vastíssimo para todo estudante que está interessado em ingressar na engenharia. E a área do gás, particularmente, nós somos o estado maior produtor de petróleo e gás do país, né? E a todo momento se descobre mais gás, mais gás. Eu creio que é um campo imenso, né? Para quem gosta do assunto, para quem quer estudar o assunto. Não é só da mecânica, é da civil. Então eu creio, eu sempre que posso faço palestras incentivando o estudante, a garotada que está querendo entrar no mercado de trabalho, que existe campo aqui. Aqui existe uma área bastante promissora, então basta estudar um pouquinho e se dedicar, que o mercado está aberto aí para vocês. E para aquele que quer te contratar para dar uma palestra, para falar, ele pode procurar quem? Pode procurar o nosso canal aqui? Pode procurar. E outra coisa, não precisa, pois vou dar, mas não precisa nem usar essa palavra contratar, porque eu faço isso gratuitamente. Não, eu gosto desse assunto, então eu compareço às escolas e tudo mais para fazer. Preparo a palestra, dependendo do público-alvo, e vou lá fazer. Eu recebo muitas informações e posso dizer, se quiserem entrar em contato, RES Gerson, Residência Gerson, @yahoo.com.br é o meu e-mail, quer dizer, só me mandar a informação. Aliás, função disso, lembrei agora, um colega lá do Rio Grande do Sul, que trabalha lá no setor de gás do Rio Grande do Sul, está escrevendo um outro livro sobre gás. E me pediu orientação e eu dei orientação para ele. Então vai sair um segundo livro aí sobre gás natural do colega nosso lá do Rio Grande do Sul. Enfim, vocês que quiserem se dedicar a esse assunto, eu estou à disposição. Eu queria parabenizar o Gerson. Queria dizer que um dos maiores orgulhos da minha vida é ser seu amigo, porque eu acho que você é de
do brilhantismo, de uma vontade de realizar as coisas do bem e tal. Eu acho que essas pessoas, assim, igual o Gerson, são as pessoas que devem ser louvadas, entendeu? Eu queria um abraço a você, obrigado por você ter vindo, né? Porque às vezes é muito difícil para a pessoa que ele mora lá em cima no Recreio, vir até aqui. Mas ele, quando eu falei com ele falou, não, eu vou lá e tal, não sei o quê. Eu queria agradecer a você pelos trabalhos que a gente realizou nos últimos 30, 40 anos, e porque nós vamos realizar mais, não, talvez não para 30, 40, mas nós vamos ainda longe. Obrigado. 20, 30, sim, 50, pois é. 60. Não dá para ir É um mais trabalho longe. que nunca tem fim, né? Enquanto eu tiver gás. Valeu, garoto. Tá Obrigado. bom. Obrigado, Gerson. Ok, falou.